E aí, boa noite, pessoal. Então, aqui a gente vai começar mais uma noite do Hacktoberfest Joinville. Hoje a gente vai ter a Cat. Ela vai apresentar aí, então, sobre Git e GitHub pra gente. E depois a gente vai ter a Thalita também. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, então, alguns eventos que a gente está fazendo, que ainda vamos ter aí durante o mês de outubro do Hacktoberfest, que vocês podem acompanhar pelo nosso Discord também. Tem aí o link embaixo na descrição daqui da live. Aqui a gente já teve alguns eventos que já foram feitos. No dia 17, então, aqui a gente tem um evento de Python, que vai acontecer das 14 às 17 horas. Vocês podem entrar aí no link do site, também tem aqui na descrição e embaixo. No dia 21, então, aí a gente também tem mais, vamos falar um pouquinho sobre Apache e o Kafka. No dia 24/10, o pessoal daí da Brute também vai ter da Udesc competição. No dia 27, desculpa, a gente também tem aí um meetup de Java às 19 horas. E no dia 28, a gente tem também aí o JavaScript Day. E lá, finalizando no dia 29, a gente tem o Polkadot. Aqui também tem um pouquinho os colaboradores e a organização, que é pelo Maker Networks e pelo Fab Lab Joinville. Vou chamar, então, a Kate aqui para mostrar, para fazer a apresentação para vocês. Boa noite, Kate, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estão ouvindo aqui, tá tudo certinho. Tá. Show de bola, então. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né? Uma das minhas contribuições hoje vai ser justamente falar sobre como é que a gente pode fazer contribuições com o open source, com o GitHub, quais são algumas ferramentas que ele dá para a gente que facilitam um pouco a vida nesse aspecto, tá? Bom, me apresentando rapidinho, meu nome é Cat Martins Rufino, tá? Em maior parte das redes sociais, quase todas, vocês vão me encontrar como CatMR, tá? Então, Instagram, Twitter, LinkedIn. Eu sou uma das board members de uma comunidade chamada Mulheres de Produto, que é uma comunidade voltada para ajudar e apoiar mulheres que estão entrando na área, mulheres que já estão na área, estão querendo evoluir na carreira, e mulheres que estão fazendo transição. A gente tem muita gente de outras áreas, a gente sabe que TI é uma área que tem várias pessoas de outras áreas acabam entrando na área da tecnologia também. Então, um dos nossos principais pilares é sororidade e a gente, ser uma mulher que apoia outras mulheres, tá? Meu e-mail é catmartinsofina@gmail.com, mas vocês vão conseguir falar comigo mais rápido pelas redes sociais. Então, nem olhe muito esse e-mail, não. Tá? Eu sou cearense, sou tech manager hoje em dia, mas eu também já codei muito no passado. Como a Camila falou, esse evento, né, faz parte do Hacktoberfest, que é um evento mundial para incentivar a contribuição ao open source. E para falar um pouquinho sobre open source, eu não sou super especialista em open source, aquela pessoa que contribui horrores, mas eu dei uma procurada e acompanho algumas coisas da comunidade. Uma das coisas que eu queria deixar claro para todo mundo era que contribuições para open source não é só código, né? Não é só relacionado a software em si. Tem vários outros tipos de contribuição com open source que a gente pode, mesmo quem não sabe codar exatamente, ou mesmo quem trabalha com outras ferramentas da área da tecnologia, podem contribuir também. Então, por exemplo, organizar eventos, organizar meetups, como o pessoal de Joinville está fazendo agora, é uma forma de contribuir com o open source. Tá? Se você tem lá vários skills de design e quer melhorar uma determinada interface de algum sistema que você conhece, você pode sugerir e contribuir com isso também. Documentação, tem muito projeto por aí que a documentação não é muito legal. Tem projeto muito bacana, mas que a documentação não ajuda muito o pessoal a contribuir. Então, se você é uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de documentar coisas, você pode ajudar nesse ponto também.
Você também pode ajudar a organizar projetos, né? Muitas vezes naquela empolgação de fazer as coisas acontecer, a estrutura de pasta não está muito legal, não está faltando alguns arquivos, a gente vai falar um pouquinho sobre arquivos, mas está faltando alguns arquivos essenciais no projeto, então você pode ser a pessoa que vai fazer essa arrumação da casa aí de uma forma que ajude outras pessoas também, né? Ajudar pessoas também é uma das formas de contribuir para o open source. Quando eu falo ajudar pessoas, eu quero dizer responder perguntas em fóruns, sei lá, como o Stack Overflow, como o Reddit, ou mesmo no próprio Slack da comunidade. Tem muitas comunidades que têm um Slack, tem um Discord, tem alguma ferramenta de bate-papo para aproximar mais as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa quer ajudar, quer contribuir, mas faz uma pergunta e não tem resposta, né? Isso existe muito. Então, você pode ser essa pessoa que vai lá e ajudar, tirar dúvida de outras pessoas. E você pode ajudar com código também. Então, tem pessoas que estão começando a contribuir agora, eu estou querendo contribuir para aprender determinada tecnologia, e você pode ir lá e mentorar essa pessoa no progresso dela, no caminho dela de contribuição, ajudando mesmo com código, tirando dúvidas de como funciona a tecnologia. E hoje em dia, além de software, no GitHub especificamente, em todos os servidores de Git que a gente tem muito mais coisa além de software, né? A gente tem livros inteiros sendo publicados no GitHub, a gente tem listas de principais entrevistas, de principais perguntas para entrevista, para ajudar a galera a se preparar para as entrevistas. A gente tem listas de, sei lá, coisas para estudar determinada tecnologia. E no final a gente tem software mesmo. Então, se você quer fazer, sei lá, um livro, você quer fazer um sistema para ajudar a resolver algum problema, então você pode contribuir com os seus conhecimentos também. Tá? E aí, quando a gente fala de open source também, uma das coisas que é bem comum em quase todos os projetos são alguns papéis. Né? A gente tem, as pessoas são autoras dos projetos, tem as pessoas que são proprietárias, e nem sempre esses dois papéis são as mesmas pessoas, né? Às vezes quem criou o projeto é uma pessoa e acaba que outra pessoa é proprietária. Tem as pessoas mantenedoras do projeto, então tem muito projeto grande que não dá para todo mundo que contribui avaliar se aquelas contribuições devem ou não ser aprovadas para o projeto principal. Então, projetos grandes, sei lá, como o React, por exemplo, eles têm uma comunidade bem grande por trás, várias pessoas contribuem, mas tem um grupo pequeno que analisam se aquelas sugestões, se aquelas contribuições fazem sentido ou não para o projeto, né? E a gente tem também o papel das pessoas contribuidoras, que são todo mundo que quer contribuir de alguma forma com o projeto, e tem os membros da comunidade, que nem sempre contribuem, mas que estão ali para apoiar, para dar força. Tá? E aí também tem alguns documentos que provavelmente vocês vão encontrar em quase todos os projetos, né? Uma das coisas legais que eu descobri preparando a apresentação foi que todo arquivo, todo projeto open source tem que ter um arquivo de licença. Se não tiver um arquivo de licença, você não pode considerar que ele é um open source, porque você não vai saber exatamente como você pode usar o projeto, né? Não é porque está público que você pode usar como quiser. Então, um arquivo de licença é fundamental para um projeto open source. Tá? É importante também que o seu projeto tenha um README, ou que você veja que tem vários projetos, vai ter um README, que é um arquivo que explica como usar o projeto, o que é o projeto e como usar o projeto. Tem também um outro arquivo, que é o Contributing, que explica não como usar o projeto, mas como você pode contribuir com o projeto. Quais são os padrões de código, de design, que o pessoal que vai rever a sua publicação está esperando encontrar no seu código. Qual é o fluxo de contribuição? Você primeiro abre o aí, já pode já ir direto para o PR. Né, que a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Um outro arquivo que não é tão comum, mas que é bom ter no projeto, são o arquivo de código de conduta, que ele explicita quais são as regras de comportamento que aquela comunidade espera dos participantes da comunidade. Né? Mostra que é uma preocupação legal sobre código de conduta. E pode ter outras docs também. Vocês podem ter projetos por aí que vão ver outras docs, tipo, sei lá, tutoriais de como fazer alguma coisa, o política de governança do projeto, documentos de decisões técnicas, o pessoal quer deixar claro e documentar por que seguir um determinado caminho, determinado feature. E aqui é um exemplozinho
que está público, tá? Vocês podem encontrar esse repositório aqui no GitHub, que mostra um pouquinho dessa estrutura. Tá? Então, aqui a gente tem esse projeto, é o First Contributions, que é um projeto justamente para ajudar as pessoas a fazerem as primeiras contribuições. E aí tem aqui o código de conduta, o arquivo de licença, o arquivo de README, que é esse arquivo mostrado aqui. Tá? Vocês vão ver que tem bastante coisa nesse repo. E ele não tem um arquivo de contributors, porque o próprio README dele já é explicando como é que contribui. Então, é meio que um 2 em 1 aí. E aí também tem aqui a lista de pessoas que já contribuíram para o projeto, tá? Então, vocês podem depois dar uma olhadinha em alguns projetos e ver se tem ou não tem essas estruturas, se tem esses elementos. Tá bom? E aí, quando a gente fala de contribuição, qual é que é o fluxo esperado? Né? Isso depende muito de cada projeto, né? O open source é um mundo e cada proprietário, cada grupo de proprietários, cada grupo de mantenedores podem decidir um determinado fluxo diferente. Mas um dos mais indicados é esse daqui. Tipo, comece ganhando contexto do projeto, né? Leia o README, veja quais são as issues que o projeto está precisando. Né? Muitas vezes, o pessoal, principalmente nessa época do Hacktoberfest, não sei se vocês viram o Twitter fizeram uma conta do Twitter para mostrar, assim, algumas coisas engraçadas, mas que são ruins da comunidade do Hacktoberfest, especificamente, que é um monte de gente alterando só o README do projeto, alterando a vírgula, alterando um ponto, alterando coisas que não são tão significativas só para contar como uma contribuição. Né? E isso não é muito legal, isso acaba dando um overhead de trabalho maior para aquelas pessoas mantenedoras do projeto que vão ter que revisar um monte de PR um monte de contribuição que não gera tanto valor assim. Né? Então é importante que você veja quais são as necessidades do projeto. A lista de issues, a gente vai falar um pouquinho sobre issues depois, mas a lista de issues basicamente é tudo que o projeto está precisando que seja feito. Né? Então, é importante que a sua contribuição ajude realmente de forma efetiva o projeto. Tá? Veja também os PRs abertos e pergunte na comunidade. Tá? Os PRs abertos também mostram muito o que é que a comunidade está precisando, ou o que é que já está trabalhando. Né? Depois disso, depois que você ganhar contexto, você entender o que é que o projeto faz, o que é que ele precisa, você abre um issue. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também lá na frente. Mas esse passo nem sempre é obrigatório em todas as comunidades, mas é importante perguntar para as pessoas, para a comunidade, o que é que ela precisa. Né? Se aquela sua ideia faz ou não faz sentido, é algo que eles estão precisando ou não. Tá? Depois que você abrir um issue, abre um pull request, que a gente também vai falar mais sobre isso depois, mas o pull request nada mais é que uma solicitação de mudança do projeto. Então, você vai lá, viu a necessidade, abriu uma issue, todo mundo disse que faz sentido, você vai lá e começa a codar e abre essa solicitação de mudança no projeto principal. Daqui, você pode ter 4 possíveis respostas, depois que você abre essa solicitação. Você pode não ter resposta, e isso não é algo super incomum no mundo do open source, eu já ouvi várias pessoas reclamando que, putz, eu abri o PR lá e até agora ninguém me respondeu. Tá? Então, gente, é importante que vocês entendam que é comum, às vezes, não ter resposta. Tem projetos que estão um pouquinho mais parados, tem projetos que tem pouca gente para rever, tem projeto que está abandonado totalmente mesmo, tá? Então, é uma das opções que vocês podem encontrar. É frustrante, mas pode acontecer. Outra mudança é o request change, que é alguém revisou o seu PR, mas viu que não estava assim, super legal, ele não estava 100% para ser aceito como contribuição. Então, a pessoa vai lá e ele pede para alterar algumas coisas. Tá? E aí, isso não quer dizer que, por conta de um request change, você não vai mais poder contribuir. O request change é realmente um pedido para você alterar algumas coisinhas para depois voltar e rever de novo. A sua contribuição pode não ser aceita. Tá? Esse é também um dos casos que pode gerar frustração, pode ser triste, mas pode acontecer. Né? Então, eu comentei com o pessoal ontem que teve uma issue no Gatsby que eu estava dando uma olhada, que foi a pessoa queria colocar um clique numa imagem. A pessoa abriu um PR colocando um clique numa imagem. Mas, por questões de acessibilidade, o Gatsby não aceitou esse PR. Porque se precisa ser clicável, então não deve ser uma imagem. Tipo, é para ser um botão. Então, isso
coisa que foi discutida durante o tempo e a comunidade simplesmente não aceitou, tá? E aí teve explicação, tudo. Então, esse passo aqui pode acontecer. E pode acontecer também de, tipo, tá tudo certo e a sua contribuição ser aceita. E aí ela vai ser mediada na branch principal e vai poder ser usada por todo mundo. Beleza? E aí aqui, falando sobre issues, né? E aí agora, depois que você conhece a comunidade, quando a gente fala sobre issues, muitas pessoas não se assustam um pouco pelo nome ser em inglês e tal, mas issue nada mais é que uma tarefa. É uma necessidade que o projeto tem. Então, o GitHub, nas empresas privadas, muitas vezes o pessoal tem um issue tracker, tem um sistemazinho de gerenciamento de tarefas interno. Então, você já deve ter ouvido falar sobre Gira, sobre Trello, sobre Clubhouse, vários outros sistemas de gerenciamento de tarefas que as empresas decidem usar. O GitHub, ele criou um mini ou até bem completo, sistema de gerenciamento de tarefas dentro do próprio GitHub, que está sempre associado a um determinado repositório. Isso é bem legal, porque você vai ter tudo junto lá no mesmo lugar, né? Você tem código, você tem issue, você tem pull request, as discussões, então já fica tudo ali, tá? E aí é importante alguns elementos que eles colocaram aqui. Então, por exemplo, a gente pode colocar labels nas issues. Isso é muito importante para a gente conseguir filtrar as issues depois. Então, por exemplo, no Hacktoberfest, tem alguns projetos, tem algumas labels no GitHub que está rolando, que são Hacktoberfest e First Issues, que são justamente uma indicação da comunidade para aquelas issues que são legais para quem está querendo contribuir naquele projeto. Então, você pode ir lá no GitHub e fazer uma busca por nessas duas labels e encontrar possíveis projetos que lhe interessem para contribuir. Tá? Você também consegue colocar quem é que está trabalhando nessa tarefa. Isso é muito importante para evitar retrabalho. A gente vai falar isso no próximo slide. E também tem o esquema de milestones. Então, se de repente tem várias tarefas que juntas elas formam uma entrega de um determinado projeto, uma determinada feature, dá para a gente agrupar tudo isso e dar um nomezinho para ele. Essa daqui é a versão 10.5.2. Né? Então, é legal para agrupar e para saber exatamente o que é que está dentro do escopo daquelas entregas ali. E aí, quando a gente fala de issue, quando é que a gente abre ou cria uma issue? Né? Quando a gente encontra um bug, né, primeiro voltando lá naquele outro slide que eu comentei, tipo, é sempre legal abrir uma issue para saber se é realmente uma necessidade, se aquilo que você viu como necessidade é realmente uma necessidade, tá? Mas tem alguns outros casos um pouquinho diferentes, que é quando você encontrou um bug e você precisa de ajuda para resolver. Então, se você precisa de ajuda para resolver, é legal você colocar uma issue lá, criar uma issue, colocar todos os detalhes, todas as informações que você tem, e aí outras pessoas da comunidade podem vir te ajudar a resolver. Você pode servir também para discutir coisas em mais alto nível, não necessariamente a ver com código, tá? Então, por exemplo, alguém viu que a comunidade está indo por um caminho que não era esperado no começo. Então, pode abrir uma issue para discutir junto com todo mundo qual é que é a visão da comunidade, por que a comunidade está fazendo uma boa determinada coisa, ou se a gente está realmente no caminho certo, né? Pode ser que alguém queira discutir políticas de contribuição. Tá, putz, não tem um padrão sobre contribuição, o código está vindo muito diferente um do outro, então vamos definir aqui uma política de como é que a gente quer que seja as contribuições do nosso projeto. Então pode ser feito através de um issue também, e todo mundo fica sabendo por que determinadas decisões foram tomadas. E pode servir também para sugerir algo novo. Então, você viu lá que, putz, seria legal se nessa tela eu conseguisse ordenar as colunas da tabela. Né? Então, pode ser uma coisa que você vai lá, putz, comunidade, isso daqui é algo que faz sentido para vocês? Né? Ou então, propor um projeto novo. Putz, eu acho que faz sentido a comunidade ter um projeto desse tipo aqui. Então, para gerar discussões também. Tá? E as issues são muito importantes, principalmente quando a gente fala de comunicação. Tá? Eu costumo dizer que tipo, comunicação é o problema do mundo, né? Se todo mundo soubesse se comunicar super legal e tal, a gente não tinha mais problemas. Mas quando a gente fala de open source, a gente está falando de muitas pessoas trabalhando
pessoas diferentes, diferentes lugares do mundo, muitas vezes. A educação é uma coisa ainda mais importante, né? Então, se você, de repente, viu uma issue aberta e quer resolver, comente na issue e que você vai resolver aquela determinada issue. Atribua aquela issue para você, né? Lembra daquele assign que tinha na outra tela? Então, comunique para todo mundo que você vai estar trabalhando nessa issue. Isso vai evitar trabalho duplicado. Pode ser que outra pessoa veja essa mesma issue e vai lá e tenta resolver também. Só que aí, de repente, ela está trabalhando uma coisa que você já vai entregar dentro de poucos dias. Tá? A issue está aberta há muito tempo, então você pode pensar, caramba, não, se ninguém pegou essa issue até agora, quer dizer que ninguém está trabalhando nela, né? Mas lembre que, principalmente o mundo do open source, é essa coisa que as pessoas fazem depois do trabalho, é uma coisa extra que o pessoal faz. Então, pode ser que alguém esteja fazendo devagarzinho, no tempo da pessoa, e ela esqueceu de colocar lá, dizendo que, olha, putz, eu estou fazendo essa issue, ela esqueceu esse ponto 1, e, de repente, alguém entregar uma coisa, você estava trabalhando no projeto, ficar frustrado porque não vai conseguir entregar porque já foi feito, né? Então, também para evitar retrabalho. Ou então você descobriu sozinho a solução da própria issue, né? Você criou uma issue, precisou de ajuda, mas de repente você, conversando com alguém na hora do almoço, foi lá e descobriu qual era o problema, né? Então é legal também comentar na issue, tá? É importante compartilhar esse conhecimento. Hoje em dia, não sei vocês, mas tipo, vários problemas, bugs que de repente a gente tem no dia a dia, aparece a solução no issue do GitHub, porque alguém já brigou com isso, alguém já apanhou disso, colocou lá a solução e a gente consegue resolver o problema de forma muito mais rápida. Né? E aí, beleza, tipo, entendi o que era issue, entendi quando abri a issue, tudo certo, e agora? Né? O que é que a gente faz? Aí agora a gente começa a falar sobre os famosos PRs, né? Pull request, como eu tinha falado antes, é uma solicitação de alteração. É você realmente dizer, olha, tenho aqui um pacotinho de contribuição, eu queria colocar no projeto principal, né? E o que acontece? Muitas vezes os projetos têm uma versão, uma branch estável que só recebe coisas que já estão mais maduras, né? Algumas coisas que já passaram por uma bateria de testes, ou algo que já está com código bem escrito, sem gerar débito técnico para o futuro. Né? Então, aqui é nesse momento que acontece o famoso code review também, que é você pega esse pacotinho que você criou de contribuição e vai submeter para a comunidade. Comunidade, eu quero colocar isso daqui em produção, no projeto principal. Tudo bem por vocês? Né? E aí aqui pode ser que comece uma discussão. Putz, não, eu acho que isso daqui não está de acordo com o padrão, eu acho que isso daqui está precisando fazer mais testes, você não testou esses casos aqui. Você precisa, sei lá, testar esse outro caso aqui, que você não colocou, né? Então, as discussões podem acontecer, elas podem ser grandes, podem ser menores, tá? Mas o importante é que, tipo, não se assustem. É comum o pessoal ir lá e fazer perguntas em cima de determinado PR, e quando eu falo comunidade também, tipo, não pensem direto na comunidade do Linux, tá? Que vai ter 500 mil pessoas analisando o código de vocês, então, já por vergonhazinha, vocês nem enviam. Né? Não, os projetos open source muitas vezes têm uma comunidade menor, tem comunidades bem grandes, como a do Linux, sei lá, do React, que é gigante, mas tem também comunidades menores que precisam de ajuda também, né? Então, muitas vezes você vai submeter o código e vai ter uma pessoa revisando, uma ou duas pessoas, né? Não imagine que vai ter um batalhão de pessoas revisando o código que você escreve, tá? Outra coisa importante é que os PRs, eles podem ser abertos em qualquer momento do fluxo de desenvolvimento. Inclusive, quanto mais cedo vocês abrirem o PR, melhor para já começar o pessoal ir dando uma olhadinha, né? Porque é muito chato quando você desenvolve um código gigantesco e aí, de repente, alguém coloca lá no comecinho, faz uma sugestão que você acha que faz sentido, mas que fazendo essa alteração, você vai ter que rever várias outras coisas que você fez, né? Então, no começo, um tempo atrás, o pessoal abria o PR que estava sendo feito, ainda estava em desenvolvimento, e usava as labels para controlar. Então, colocava lá, pode ser que você encontre também vários PRs com in development, ou in progress, draft, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que esses projetos, eles ainda não estão 100% feitos, então pode ser que tenha ali alguma coisinha estranha ainda, e tudo bem, mas que alguém já está querendo receber feedback, tá? De alguma coisa que a pessoa fez.
E aí, com o tempo, o GitHub viu essa necessidade e ele já implementou uma funcionalidade que é você pode abrir o PR já no modo draft. Você pode abrir o PR mas também como draft. E aí, precisa usar labels. No próprio GitHub, você consegue ver que o PR ainda está em desenvolvimento, não está 100% fechado ainda. Tá? Uma coisa legal também é que você pode abrir o PR a partir de uma branch, a partir de um fork. Tá? Então, é muito comum internamente dentro das empresas, quando a gente tem permissões para criar branches em determinado repositório, a gente abre só um PR de uma branch para outra branch, tudo tranquilo. Né? Mas pode ser que você precise abrir um PR de um fork para um outro repositório. Tá? Então, beleza, tipo, já entendi o que era o pull request, né? Então, tem aqui o fluxo, fica mais ou menos assim. Eu tenho aqui a minha branch principal, e aí aqui, gente, tem a branch master, mas a gente pode abrir um PR de uma branch para qualquer outra branch, tá? Aqui a master, porque geralmente a master é a branch principal em grande parte das empresas. Mas pode acontecer de você, por exemplo, querer quebrar o trabalho em trabalhinhos menores, né, e colocar uma produção só quando tiver tudo já bem redondinho, tudo bem definido. Então, você pode criar aqui uma branch intermediária e os seus PRs menores, você vai mergear para essa branch intermediária, não necessariamente a master. Tá? Então, aqui tem branch master, mas tenha em mente que é a branch principal que vocês estão trabalhando. Tá? Então, tá aqui, vocês estão cria uma branch da branch principal, faz um monte de commits, abre um pull request, pega um monte de feedback da comunidade. É muito comum que, hoje em dia, principalmente, que o GitHub tem algumas outras ferramentas legais, de você já, enquanto o PR está aberto, você já rodar algumas coisas em cima do PR. Então, automaticamente, você rodar os testes unitários, ou automaticamente você rodar um link, um analisador de código para saber se o código está bem escrito ou não, se tem alguma regrinha que está sendo burlada, que deveria ser corrigida. E tem algumas coisas também que dá para fazer, como, por exemplo, fazer o deploy daquele código que está na branch para um ambiente intermediário, como se fosse de produção. E aí você testa num ambiente um pouco mais próximo de produção, porque a gente sabe, né? A gente faz tudo, na nossa máquina funciona, mas basta colocar num outro ambiente para, de repente, quebrar alguma coisa. Né? Então, tem muitas empresas que fazem isso também. Depois do PR, tem lá os checks, que são várias pequenas coisinhas que são executadas para analisar se o código está funcionando mesmo ou não. Depois que passa esse processo todo, aí vocês mergeiam de novo na branch principal. Né? Vocês fazem juntam de novo o código. Pode ser através do merge, do rebase, como vocês acharem mais legal. Né? Lembrando também que aqui, durante esse feedback, aqui tem até 2 commits, então pode ser que a pessoa peça que faça um request antes e aí disso apareçam outras alterações. Tá? E aí, beleza, né? Então, o fluxo fica aquele lindinho, a gente clona o projeto, faz alterações, git add, git commit, manda para o remoto, vai para a produção. Só que, principalmente no mundo open source, a gente não tem acesso a ao ambiente remoto de determinado projeto. Então, o que acontece quando a gente não consegue fazer esse passo aqui? Né? Quando isso acontece, os forks eles ficam mais importantes ainda. Tá? Fork nada mais é que uma bifurcação, tá? Em inglês a tradução é bifurcação, ramificação e é garfo também. Eu vi um vídeo de alguém dizendo, você vai lá e dá uma garfada no projeto da outra pessoa, muda aqui, tempera um pouquinho e aí manda de novo para ver se a pessoa gosta daquelas alterações que ela fez, tá? Entendam como preferirem. Mas nada mais é que uma bifurcação. Então, o fork é uma cópia de um projeto. Eu posso copiar esse projeto e posso mandar para o meu e-mail, por exemplo, posso colocar no Dropbox, só que aí a contribuição talvez fique um pouquinho mais complicada, né? O fork é um conceito do open source em geral, tá? Ele foi implementado pelo GitHub como uma cópia de um repositório para outro repositório, né? Que é isso que ele faz. Quando a gente coloca lá, ele cria uma cópia do repositório original para um repositório que está dentro da nossa conta. Então,
E os forks existem por alguns motivos, né? Um deles é começar um projeto novo a partir de outro que já existe, tá? Outro é contribuir para um projeto que você não tem permissão de alterar, como foi esse exemplo. Então, por exemplo, nem todo mundo tem permissão para dar push de um fork, e aí os mantenedores do projeto vão lá mergeiam, tá? Ou, às vezes, também deu treta entre as pessoas que criaram o projeto inicial. Tá? Tem algumas histórias na internet já que, tipo, o pessoal começou um projeto aqui, e em determinado momento não conseguiram chegar no consenso, e olha, então a gente vai seguir caminhos diferentes. Um vai por esse caminho, o outro vai por esse caminho. E aí os forks foram crescendo de forma independente. Tá? E como é que a gente faz o fork? Essa aqui é uma telinha do repositório do GitHub, que o GitHub mantém justamente para ajudar as pessoas a fazerem forks de projeto, testar as coisas de forma automática. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui nesse botãozinho fork, tá? Aí você escolhe em que conta você quer colocar, em que conta, em que organização. Pode ser que apareça aqui a conta, a organização da empresa de vocês, né, da empresa onde vocês estão trabalhando. E aí é importante só checar se, de repente, se é um teste, se é uma coisa que vocês querem fazer privado, se não tem nada a ver com a empresa, é legal lembrar de colocar dentro do repositório privado de vocês, não corporativo, tá? Aí você espera ele fazer as coisas tudo lá, e no final você vai ter acesso a um repositório que tem o mesmo nome do inicial dentro da sua conta, tá? E aí vocês vão ver que algumas coisas mudam. Por exemplo, o nome aqui do projeto agora não está mais dentro do AutoCAD, está dentro do CAD Contínuo Fino. Mas aparece aqui a labelzinho dizendo que é um fork, né? Então, várias coisas, várias configurações, elementos do projeto original, eles simplesmente zeram aqui no meu projeto forcado, porque o meu projeto realmente é uma cópia. Não tem, além do conteúdo, não tem nada a ver com o projeto original, tá? Então, o número de issues some, contribuidores some, mas o conteúdo, que é o que a gente vai precisar para trabalhar, tá aqui e ele fica exatamente igual. Tá? Beleza, depois que eu forquei o projeto, eu fiz minha alteração, fiz lá, alterei o que eu queria alterar, e quero abrir o pull request. Então, vocês podem ver aqui nessa abinha pull request, tá? Vocês podem ver que aqui tem mais ou menos tudo que tem em todas as telas. Então, o GitHub disponibiliza todas as ferramentas aqui de forma bem fácil. Então, vocês vão aqui na barrinha de pull requests, clica no botãozinho pull request, e aqui tem duas coisas bem importantes. Uma é, verifiquem certinho se a origem e o destino daquele código são exatamente o que vocês esperam, né? O Git ele é bem flexível em relação a branches, então pode ser que, por exemplo, aqui eu queira colocar coisas que estão no branch gatinhos dentro da branch master de outro projeto. Né? Aqui eu coloquei, no meu exemplo, eu estou colocando coisas da master de um projeto, do meu fork, dentro da master do fork original. Mas podem ser podem brincar aqui com essas branches, tá? Outra coisa importante é verificar se as diferenças são exatamente as que você tem em mente. De repente, você esqueceu de dar um pull no projeto e o seu projeto está desatualizado e aqui a diferença vai ter que tem 500 milhões de arquivos diferentes, quando na verdade você só alterou um arquivo. Né? Então, é importante analisar isso daqui também. E outra coisa que é extremamente importante, e essas dicas aqui, gente, elas não valem só para o mundo open source, tá? Isso aqui vale também para o mundo privado, lá corporativo, que a gente trabalha o dia todo. Inclusive, esse ponto aqui, tá? Uma das coisas mais importantes alguém vai ter que revisar essa sua contribuição, esse seu código. Então, dê contexto sobre as mudanças que estão acontecendo. Inclusive, esse exemplo aqui, eu até coloquei, é um exemplo bem ruim, tá? Não sigam esse exemplo. Por quê? Eu adicionei um gatinho, uma foto de um gatinho fofinho lá no README do projeto principal. E eu escrevi só, eu queria adicionar uma foto do gatinho bonitinho no projeto. Mas por que eu quero adicionar a foto lá, bonitinha? Só porque é bonitinha? Sabe? Então, é importante dar um pouco de contexto. Muitas vezes, o código lá está fazendo request para uma API, e, na verdade, já tem outra API que também deveria trazer a mesma coisa. Então, a pessoa pode só dizer, putz, não, mas não faz sentido, você não precisa dessa request a mais aqui.
né? Então, é importante você dizer, olha, não precisa essa request a mais, porque essa outra API não está fazendo exatamente o que eu pensava que estava fazendo. Tá? Então, tenham bastante cuidado na descrição do pull request de dizer não só o que vocês estão fazendo, porque o que vocês estão fazendo já vai estar no código, mas o porquê que vocês estão fazendo, por que vocês tomaram aquelas decisões. Isso vai ajudar muito a quem for revisar a entender por que aquelas alterações precisam ser principal. Tá? E aí, depois disso, é só vocês irem no projeto original, podem filtrar aqui o PR de vocês, se vocês quiserem, lembrando lá dos filtros que tem no Git, e ele vai ficar aqui para avaliação. Desse ponto aqui, como esse projeto é só um projeto de teste, não tem aqui o botãozinho de merge, mas se fosse um projeto de verdade, poderia ter um outro botão aqui, que é o de merge pull request. Tá? E aí, de novo, desse ponto aqui, tem essas 4 opções. Uma delas vai acontecer. Tá? E aí, beleza. De repente, estou lá, abri o meu fork e o mundo que a gente imagina, né, que a gente espera que tudo aconteça só o meu fork avançou. O repositório original ficou igual ao que estava antes. Só que, na verdade, não acontece isso. Né? Enquanto a gente está aqui trabalhando na determinada coisa, o projeto principal, ele vai andando. Então, como é que a gente faz para ter essas mudanças de código enquanto a gente está codando também? Né? O Git tem um conceito de repositórios remotos. Então, você pode criar vários tipos, você pode apontar o seu projeto para vários repositórios diferentes. Tá? Então, quando a gente clona o projeto a primeira vez, se você der um git remote -v, você vai ter isso daqui, que são 2 repositórios origem, que é padrão do Git, com um determinado endereço aqui, tá? E aí a gente pode adicionar um projeto novo, um novo repositório, com git add, e aí dá um nome para esse repositório, que geralmente o pessoal usa upstream, tá? Aqui é um exemplo lá do exemplo do Spool Knife. E aí, quando você for listar de novo, você vai ter isso daqui, olha, vai ter aqui o repositório origin, que é o do seu fork, e o upstream é o repositório original. Tá? E aí, depois que você fizer isso, que no local, o seu repositório estiver apontando para esses repositórios remotos diferentes, aí você segue fluxo meio que normal de uso do Git, né? Então, se você quiser dar um Git, se você quiser pegar as atualizações do repositório original, você dá um Git fetch upstream, né? Porque upstream foi o nome que você deu para esse repositório. Então, vai dar um git pull upstream e a branch que você quer, no lugar de git pull, origin branch, né? O git merge também, o git push. Aí, no final, quando você atualiza tudo, você vai dar um git push origin, porque você vai atualizar o seu repositório, o fork que está na sua conta, e mandar para a branch que você quer. Tá? E esse passo é bem importante para a gente não ficar codando em cima de um código que está totalmente desatualizado. E aqui tem alguns links úteis, eu acho que até já estourei o tempo. Aqui tem os links que eu usei para montar a apresentação, que também tem muita informação legal. Esse link aqui é o que tem aquele guide de como contribuir para o open source, tem muita informação bacana, e tem alguns cursos no GitHub que são grátis para a gente fazer também. Tá? E é isso, gente. Brigadinha. Não sei se a gente tem tempo para pergunta ainda, mas foi isso. Obrigada. Então, pessoal, se alguém tiver dúvidas, podem mandar aqui nos comentários. Lembrem também que aqui na descrição, aqui embaixo, a gente tem também os links lá para o Discord do Make Smart Works. Lá tem todos os eventos que a gente está fazendo desse mês. Se lembrar de alguma dúvida também, dá para mandar lá depois e a gente vê com a Cash para a gente ir respondendo também, ajudando vocês durante esse mês aí. Podem ficar à vontade. Deixa eu ver. É isso, então, Cat. Queria te agradecer e disponibilizar teu tempo, tua noite aí, para trazer essa palestra aí para a gente. Foi bem legal mesmo. A gente vai entrar, então, agora aqui com a Thalita. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi.
Então, vou entrar aqui com a Thalita, então, agora. Ela vai trazer, então, um pouquinho também aí pra gente. Tchau, Cat. Até mais. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo convite, tá? A gente que agradece. Thalita, vamos começar, então, aqui. Deixa eu adicionar aqui a tua palestra. Bom, aí é contigo, então, Thalita. Pode ficar à vontade. Pessoal, lembrando, vão guardando as dúvidas de vocês aí, mandando nos comentários aí pra gente. Massa. Obrigada, Camila. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer aí pelo convite de estar aqui palestrando hoje. E hoje eu vou falar sobre GitHub Actions, para automatizando tarefas em um repositório do GitHub. Mas antes de falar sobre GitHub Actions, deixa eu me apresentar. Eu sou Thalita, eu tenho 28 anos, eu faço códigos desde 2015, e eu sou recifense também. Eu adoro correr, eu tento correr pelo menos 2 vezes por semana, mas tem vezes que eu não consigo, essa semana não foi uma semana. E eu adoro andar de bicicleta também. Ultimamente eu tenho usado mais a bicicleta, eu tenho conseguido andar de bicicleta na rua. Eu tenho, no caso, usado ela mais realmente como um meio de transporte mesmo. Tem sido legal. Eu adoro tomar cerveja e adoro comer petisco também. Tipo, esse tempo que eu passei em casa aqui, trabalhando de casa e passando o tempo inteiro em casa, esses meses todos, eu tava... adorava comprar petisco, fazer petisco. E é isso. E eu também sou desenvolvedora de software lá na ThoughtWorks. Atualmente eu estou num projeto que... desculpa. Eu estou num projeto que eu tenho achado legal o momento que eu estou nele, porque eu, lá a gente está mexendo com Node e com React, e eu adoro mexer com coisas relacionadas a JavaScript, eu adoro estudar coisas sobre JavaScript. E tem vários outros desafios também, a gente está tendo vários desafios de infra, e tem sido massa, porque eu tenho aprendido bastante com pessoas mais experientes também, trocando ideia com todo o time, e tem sido muito bom. E tem uma coisa que eu botei também como parte da minha jornada ultimamente, que é aprender mais sobre como configurar uma pipeline, como criar um fluxo automatizado para algum projeto. E, no caso, eu nunca tinha configurado nenhuma pipeline do zero. Sempre eu participei já de 2 projetos onde tinha uma pipeline configurada, onde realizavam testes, fazia build e fazia deploy e outras tarefas relacionadas. E só que eu basicamente só acompanhava essas pipelines, eu só acompanhava para saber se elas estavam quebrando ou não, para saber se estava tudo certo ou não. Eu nunca configurei nenhuma do zero. E aí eu estava querendo realmente saber como configurar uma do zero, porque nesses projetos que eu participei, alguém já tinha feito isso. E aí eu só olhava de longe e olhava, poxa, que massa. Só que eu nunca soube como fazer. E aí eu expressei essa vontade para uma colega minha do time, e ela me sugeriu que eu começasse com GitHub Actions, já que ela estava vendo também, e ela achou simples de conseguir mexer e de aprender. E ela me sugeriu isso, e eu achei legal a sugestão. E nisso, para começar, eu criei 2 projetos. Eu queria, na real, 2 contextos diferentes para poder criar tarefas automatizadas. Eu queria um projeto tanto front-end quanto um projeto back-end. E, pois, tipo, no back-end eu queria que rodasse só os testes, e se falhasse eu queria ver que a pipeline estava quebrando. E para o front-end eu queria que não só rodasse os testes, mas também que fizesse o deploy para uma página, ou seja, que quando terminasse de rodar os testes, tivesse tudo certo. Ao final disso, eu queria que o que eu tivesse feito, a página que eu tivesse feito, estivesse disponível para mim na página de um GitHub Pages, por exemplo.
E aí eu criei esses 2 projetos e nisso, para continuar o entendimento, eu fiquei alterando as configurações para ver o que acontecia e o que é que dá para fazer. E aí eu passei, tipo, horas lá fazendo quebrar a pipeline, fazendo passar, entendendo o que é que dava para fazer. E o bom dessa experiência, dessa tentativa, desse estudo, foi que depois eu consegui entender melhor sobre a pipeline que a gente tem no projeto atualmente, no projeto que eu trabalho. E isso foi legal porque, tipo, antes eu não sabia de nada, eu não entendia nada, e hoje eu consigo ler o que é que está acontecendo ali, quais são as tarefas automatizadas que a gente tem no projeto, e eu consigo, se pá, fazer alguma mudança lá também, eu consigo adicionar um step novo e ver o que é que vai acontecer. E então, mas por que usar o GitHub Actions? Por que ela me sugeriu o GitHub Actions? Também por ser no próprio GitHub, tipo, eu não preciso usar uma alternativa externa, pois em todos os repositórios do GitHub essa função já está habilitada. Então, eu tenho vários projetos lá no GitHub de estudo, e aí eu poderia já adicionar uma action para algum projeto existente. Eu poderia criar algo novo e já começar com GitHub Actions. Então, já está lá no GitHub e foi isso. Tem uma boa documentação. E o bom é que tem algumas partes lá que está em português. Não está tudo traduzido ainda, mas acho que com o tempo vai surgindo umas traduções. Mas eu consegui me guiar muito bem, lendo a documentação e fazendo meus testes. Já tem também umas actions existentes que você pode usar, porque tipo, você pode colocar as suas próprias ações do tipo, eu quero que rode meus testes, eu quero que faça o build, eu quero que faça o deploy. Só que tem algumas outras actions mais específicas que você não precisa fazer, pois alguém já criou ela e deixou disponível para outras pessoas usarem. Eu vou dar algum exemplo de algumas actions também. E você também, caso queira se arriscar, pode também criar novas actions. Caso você pense em algum fluxo automatizado que seja interessante para outras pessoas também, você pode criar um repositório no GitHub e criar colocar todo esse fluxo lá e deixar disponível no marketplace do GitHub Actions. E também é grátis. Você pode usar o GitHub Actions de graça em repositórios públicos. Porém, em repositórios privados, o GitHub tem uma coisa chamada Pay as you go, e aí você vai pagando à medida que você vai usando. Mas eu acho que para estudo e para projetos open source, usar o GitHub Actions já é uma boa. Que de graça aí é mais tranquilo. Tá. E agora eu quero mostrar basicamente sobre como o GitHub Actions ele pode auxiliar nos processos de integração contínua e entrega contínua. E para isso, vamos falar um pouco sobre esses dois. Integração contínua, que seria Continuous Integration, no caso, comumente, time de desenvolvimento são compostos de mais de 2 pessoas, e no caso são mais de 2 pessoas criando features, corrigindo bugs, e assim por diante. E a ideia de Continuous Integration é que essas mudanças que ocorram no código por essas pessoas, elas façam parte do código principal com mais frequência. E tendo como requisito que essas mudanças, elas não quebrem o código que já foi feito antes, ou não quebre algum teste. Então, para isso, a ideia é que se faça commit frequente, sempre que criar alguma coisa, algum código novo, e que ele não esteja quebrando nada, tá sempre commitando, para ele fazer parte lá do... já ir começando a fazer parte do projeto. E manter o seu repositório local sempre atualizado também, porque você pode ir desenvolvendo a sua feature, corrigindo algum bug lá por alguns dias, 2, 3 dias, e aí outras pessoas também estão fazendo o trabalho delas no código.
Só que aí o seu código começa a ficar defasado, pois elas estão fazendo lá os seus commits, já mexeram em algum ponto que talvez você tenha mexido também, e aí você não tem essa mudança atualizada. E no momento que você for integrar o seu código, pode ser que aconteça um conflito muito grande e você passe alguns, talvez, dias para resolver aquilo. E aí, nisso, fazendo commit frequente, mantendo o repositório local atualizado, você consegue resolver os conflitos que houverem mais rápido. E também fazer escrita de testes automatizado, que com essa escrita de teste pode detectar erros de integração do código, pois, tipo, se eu estou fazendo uma feature nova e coloquei lá no código, já comitei, e vi que ele não vi que aquele meu novo código, ele quebrou os testes já existentes, isso vai ser acusado se eu tiver uma pipeline, eu vou conseguir ver que aquele código novo está quebrando algum canto. Então, a gente pode resolver isso também de forma mais rápida, quando a gente consegue identificar através dos testes. E a entrega contínua, continuous delivery, que basicamente que com a integração contínua pode-se alcançar a entrega contínua, tendo feedbacks mais rápidos da mudança. Ou seja, na medida que você vai integrando o seu código, vai criando features novas e colocando elas já disponíveis, você consegue ter feedbacks mais rápidos sobre aquelas mudanças, se está fazendo sentido aquilo que você está fazendo ou não. E nisso você também consegue mostrar um software funcionando em um ambiente estável, de forma mais rápida, para que não deixe para mostrar, basicamente, de última hora, tipo, sei lá, no final do projeto você mostra tudo que foi feito. E aí não é legal, porque caso não esteja de acordo com o que foi planejado exatamente, houve alguma falha em comunicação, e com a integração contínua você pode manter tudo isso alinhado. E há a possibilidade também de realizar deploys para produção sempre quando for preciso, pois o código vai estar sempre, teoricamente o código vai estar sempre atualizado, e sempre que for preciso realizar algum deploy, isso vai ser possível. Então, só para resumir, basicamente, para CI/CD, o básico mesmo, assim, fazer commit frequente, ter um repositório local atualizado, fazer escrita de testes, com isso vai ter feedbacks mais rápido, e com isso também vai conseguir mostrar um software funcionando de forma mais rápida. Tá, e sobre GitHub Actions? No caso, com GitHub Actions, a gente vai automatizar fluxo de desenvolvimento de software em repositórios do GitHub. Então, o que são actions? Actions, elas são comandos independentes que podem ser combinados em steps, em vários passos. E no GitHub Actions, existe o que se chama de workflow, que é um fluxo de trabalho. E nesse fluxo, você vai colocar tudo que vai ser, basicamente, que vai ser executado. Se vai ser executado um build, se vai ser executado um teste, se vai ser feito um deploy, se vai haver algum comando que vai verificar se o código foi escrito da forma, do padrão que foi definido. E essas tarefas, sejam elas de teste, de build, deploy, elas podem ser rodar de forma paralela ou de forma dependente também. E o GitHub Actions, ele é orientado a eventos. Então, aquele fluxo de trabalho, aquele workflow, ele só vai ser acionado quando houver algum evento. Ou seja, tudo, se houver algum teste, algum build, algum deploy, aquilo só vai ser rodado a partir de algum evento. Esses eventos, eles podem ser evento de push, quando houver algum push no repositório. Pode ser um evento de pull request. No caso, quando houver um pull request no repositório, a gente pode acionar esse fluxo. E tem vários outros eventos também, que na documentação do GitHub Actions, ele tem uma lista lá de todos os eventos possíveis que você pode colocar lá para trigar o workflow. E também pode ser algum momento agendado, ou seja, se você quiser que aquele seu workflow seja
seja acionado, sei lá, toda noite, você pode deixar lá. Tipo, não precisa nenhum evento manual. Você deixa uma hora específica e toda noite ele vai fazer verificação para saber se tem teste quebrando ou algo do tipo. Tá. E como eu disse, as tarefas que podem ser automatizadas, pode ser de teste, de build, deploy e várias outras. E como eu disse também, esses eventos, esses eventos não, essas ações, elas podem ser independentes. Eu posso rodar o meu teste, depois eu posso rodar o build e o deploy. Massa. Só que eu posso fazer elas também serem independentes. Caso alguma quebre, eu posso fazer com que a outra não seja rodada. Por exemplo, uma tarefa de build e uma tarefa de deploy. Um build, no caso, a gente geraria a gente viu que o código está funcionando, passou pelos testes, está tudo funcionando. A gente vai criar como se fosse um executável daquele software. E depois a gente deixaria ele disponível para as pessoas usarem. Ou seja, esse passo de deploy, ele depende do passo de build. Eu só consigo mostrar ele funcionando caso eu tenha um executável dele, por exemplo. E nisso eu posso deixar o passo de deploy dependente do de build. Caso o de build, por algum motivo, ele não seja rodado, o de deploy também não vai ser. E aqui tem algumas actions que eu peguei no marketplace do GitHub, que eu achei interessante. No caso, essas actions, elas basicamente são algumas ações que são vários passos combinados dentro dele, vários steps combinados para executar alguma coisa. Por exemplo, essa daqui de otimização de imagens, o ImageBot. Se você colocar isso no seu workflow, e se, por exemplo, se você tiver uma aplicação que tenha muitas imagens e você em algum momento notou que a sua aplicação estava ficando muito lenta devido ao carregamento das imagens que estava muito pesada, e você pode usar essa action já pronta. Você não precisa criar uma do zero. Você usa uma action pronta que ela vai otimizar as imagens. No caso, ela vai diminuir o tamanho das imagens sem sacrificar a qualidade delas. Isso é interessante para aplicações que mexem muito com imagens. Esse outro aqui, ele é bem simples, mas eu achei bem legal. Comente pull request. No caso, sempre que alguém submete um pull request, vai ser criado um comentário automático nesse pull request. Você, sei lá, pode, por exemplo, alguém mandou um pull request para o seu repositório, você pode colocar uma mensagem de boas-vindas lá para a pessoa. É bem simples ele, mas eu achei interessante. E é legal para ver de primeira, usar uma action assim e ver ela funcionando. E essa daqui que eu gostei, e era a ideia que eu queria usar, era deploy to GitHub Pages, que automaticamente ela faz o deploy para o GitHub Pages. No caso, como eu tinha mencionado antes, no projeto que eu queria fazer com front-end, eu queria que, ao terminar todas as verificações de teste, depois que fizesse o build, eu queria que fosse deployado aquilo para o GitHub Pages. E eu não precisei criar nenhum novo comando para isso, pois já tinha essa action pronta aqui. E eu achei muito legal. Demorei um pouquinho para entender exatamente como estava sendo feito, mas, tipo, em cada um dessas actions, os autores, eles explicam como usar elas. Aí eu demorei um pouquinho para entender quais os parâmetros eu precisava mandar, mas depois eu consegui usar e eu acho bem legal. Acho bem válido para quem tem páginas táticas assim, no GitHub Pages, e deixa lá para fazer de forma automática, sempre que houver, como se fosse um pull request ou um push. E aqui, basicamente, como fazer. Tipo, eu tenho um repositório e aqui eu tenho uma aba Actions, que vai me mostrar algumas ações que já existem, alguns workflows, na verdade, que já existem, que são feitos que ele identifica que meu repositório é um repositório de JavaScript, e ele já me sugere algumas actions. E aí, ele me dá essas sugestões de actions,
Só que eu queria criar um novo, do zero. E aí eu cliquei nesse Setup Workflow Yourself. E aí vai me mostrar esse template básico aqui de um workflow. No caso, já está pronto com comandos básicos e eu só preciso adicionar ele para o meu repositório em Start Commit. Feito isso, ele adiciona esse arquivo ao meu repositório, um main.yml, e aí eu vou conseguir usar ele, fazer alterações. E aqui eu só estou mostrando que ele coloca só uns comandos básicos de Hello World. E aí fez o commit e fica dentro do meu repositório. Depois disso, que eu adicionei o workflow, ele aparece essa bolinha amarela, que ele indica que o workflow está sendo rodado. E aí, eu entrei nele, eu consigo ver as tarefas que estão sendo executadas nesse meu workflow. No caso aqui, são uma tarefa de checkout, com 2 que vai executar um script, e depois ele sai. E nisso é bem legal, porque sempre que alguém fizer um pull request, você vê que, tipo, tá rodando lá seu workflow, e você pode ver se vai quebrar, se as mudanças que foram colocadas para o seu projeto vão quebrar ou não, seu fluxo. E aí fica verdinho aqui em cima, se passar tudo. E aí, depois de ter feito a primeira configuração do workflow, para cada comando cada commit vai ser executado um workflow. Toda vez que eu fizer um commit, fizer um push, vai ser executado um workflow. No caso, esse aqui foi o primeiro, quando foi criado o main.yml. Depois eu fiz alguma mudança, eu coloquei um build deploy, só que de primeira não funcionou. Aí ele mostra esse xzinho aqui. Depois eu corrigi e coloquei um passo para instalar as dependências, porque eu estava fazendo o build e o deploy, só que eu não estava instalando as dependências antes. E aí depois eu fiz algumas mudanças e consegui colocar para o GitHub Pages. E aí a gente consegue acompanhar todas as execuções do meu workflow aqui. E basicamente essa daqui é a estrutura de um workflow. E o workflow, ele ele pode ser qualquer nome, só que tem que ter a extensão .yml. E falando dessa estrutura, aqui no name, seria o name do workflow. No caso, ela apareceria aqui, que aqui antes ficou como CI, mas ela aparece aqui o nome do workflow que você colocar. E aqui vai ser o evento que vai acionar o meu workflow, nesse on. No caso, eu coloquei quando houver um push na branch main, ou quando houver um pull request na branch main. E aí ele vai executar o job que tiver aqui. E o job vai ser uma sequência de passos que vão ser executados. Mas o meu job, ele precisa ter um identificador, que aí eu botei build and deploy. Esse aqui, runs on, vai ser a máquina que vai ser rodado. Esse aqui vai ser o que o GitHub chama de runner, que no caso o GitHub vai disponibilizar, tipo, máquinas Linux, Windows ou macOS, porque dependendo do que você tiver, dependendo do seu projeto, se houver algum comando que só executa no Windows, por exemplo, alguma ação que só execute no Windows, aí você pode especificar que aquele job vai ser executado no Windows. E aqui são os steps que vão ser realizados. Esse primeiro step aqui, ele vai ter um nome chamado checkout. É como se ele fosse, imaginando pessoas no GitHub, quando você vê algum projeto, você queria colocar ele no seu computador, você vai lá e clona ele. Esse checkout vai fazer basicamente isso. Nessa máquina aqui, ele vai fazer o checkout no meu repositório. No caso, ele vai meio que basicamente clonar ele para essa máquina e vai começar a rodar ele.
Esse outro step, ele tem um name chamado install dependency e ele vai rodar um comando. Repare que aqui foi usado um uses e aqui foi usado um run. Esse uses, eu estou usando uma action que já é existente no GitHub Actions, que é chamada checkout. Quando eu coloco um run, eu consigo rodar qualquer comando que eu rodaria, por exemplo, num terminal. E aqui eu estou rodando um script que tem no meu projeto, que se chama npm install, que vai instalar todas as dependências do meu projeto, pois quando você, por exemplo, faz um clone de algum projeto, você precisa, no caso falando de projeto JavaScript, você precisa instalar as dependências depois de clonar para poder rodar ele. E aí, nesse passo, eu instalo as dependências. Nesse outro passo, eu vou chamar ele de Run Automated Tests. E eu vou executar também um comando que tem lá no meus scripts do projeto, chamado Run Test No Watch, que é para ele não ficar esperando que eu atualize meus testes para poder rodar testes novamente. Ele só vai rodar os testes uma vez. E aí, basicamente, ele vai rodar o meu script de testes. Que caso ele entre nesse step e algum teste falhe, ele vai me indicar que, eita, o workflow ele falhou nessa parte aqui de testes. Então, é preciso corrigir os testes para que deixe passando e que não haja nenhum erro no projeto. Tem mais outro comando aqui, que é o comando de build, que chama ele de build project, e ele também vai executar um comando, que vai ser o npm run build. E ele vai executar o script de build, vai gerar lá um executável do meu código, vai gerar uma pasta com um executável do meu código, basicamente. E esse último step aqui, chama ele de deploy to GitHub Pages, que eu quero que, depois que rode o build, ele faça o deploy para o GitHub Pages. Quando eu tiver tudo pronto lá, o build pronto, isso aqui está pronto para ser mostrado para o mundo, basicamente. E aí, novamente, eu estou usando uses, porque eu queria usar aquela action já existente que eu mostrei antes. Que essa action, ele vem desse usuário e tem o nome desse, e o projeto se chama esse aqui. Esse aqui é a versão que está atualmente, que eu estou usando. E aí é só indicar, tipo, qual é a action que eu vou querer usar, que está disponível lá no GitHub Actions, no Marketplace. E essa action, ela recebe alguns parâmetros. E aí o dono da action, ele indica lá, tipo, vai ter lá como usar aquela action, e ele diz que é preciso colocar algumas, como se fossem variáveis. Aí, para colocar isso, é um parâmetro, na verdade. Para botar esses parâmetros, eu uso o if e boto os parâmetros que vai ser preciso. No caso aqui, eu estou usando um token do GitHub, ele diz que precisa. Esse deploy ele vai ser feito para a branch GHPages, que é normalmente a branch que é usada para fazer o deploy para o GitHub Pages. E ele vai pegar o que tem na minha pasta build para poder jogar na GitHub Pages, na branch GitHub Pages. E aí é basicamente isso aqui, a estrutura de um workflow. E aqui, como eu coloquei lá o deploy para o GitHub Pages, foi muito rápido aqui, mas ele mostra aqui embaixo que fica um environment, que está, no caso, independente se seu projeto tenha ou não GitHub Actions lá, se tiver uma página para aquele projeto, vai ter essa pasta de environment, GitHub Pages, e aí você consegue ver que foi deployado para o GitHub Pages. Isso foi só porque eu queria deixar esse passo realmente automático. Eu não queria, sempre que eu terminar alguma coisa, eu não queria fazer manualmente lá, porque, tipo, eu poderia muito bem fazer no meu, localmente, fazer o deploy para o GitHub Pages, só que eu queria deixar isso automático. Sempre que alguém mandasse um código e tivesse tudo ok, eu queria que já estivesse disponível lá para as pessoas. E é basicamente isso. E algumas considerações finais, trazendo uma coisa que eu li de Martin Fowler, para você começar a praticar CI/CD,
Continuous Integration, Continuous Delivery, para você começar com isso, seria bom você colocar um build automatizado para um projeto seu. Depois disso, criar testes automatizados para poder verificar se há problemas de integrações de código ou se eles, no caso, testes eles não mostram a ausência de bugs, mas caso haja algum bug, você pode criar um teste para aquele bug específico. E também, às vezes, é melhor ter testes que não são tão perfeitos, que rodam frequentemente, que eles sempre sejam rodados, do que testes perfeitos que nunca foram escritos. Isso foi uma coisa que eu li de Martin Fowler. E sempre começar com essas práticas. Poxa, eu vou começar um projeto novo, vou tentar colocar um workflow aqui para fazer um build, rodar meus testes. E é isso, basicamente. E é isso. Obrigada, galera. Vocês podem me contar por aí. Eu escrevo num blog coisas que eu vou aprendendo e coisas que eu sei. Tem no LinkedIn, no Twitter. E é isso aí. Obrigada. E tem algumas referências aqui também. Oi, Thalita. Então, tem uma perguntinha aqui que mandaram. Como é feita a separação das branches de desenvolvimento e produção? Como é feita a separação das branches? Isso aí é uma coisa que, assim, vai ser um acordo que você vai fazer com o seu time, se vai realmente haver uma branch para desenvolvimento e uma para produção. No projeto que eu estou atualmente, a gente no início, na verdade, estava sempre usando uma branch só, que a gente sempre comentava nessa branch, mandava tudo direto para a branch, só que houve uma mudança. E agora a gente cria branches por feature. No caso, a gente tem a branch principal, como o Kate tinha falado, e a gente agora tem branches dependendo de alguma coisa que a gente vai desenvolvendo. Mas a gente sempre vai atualizando essa branch principal com essas mudanças que a gente faz nessas branches de features. Não sei se eu consegui explicar da forma que você esperava, mas é meio que um acordo com o time. Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Lembrando de novo, a gente tem lá o nosso Discord, que está aqui o link na descrição aqui da live. Vocês podem ficar à vontade, entrar lá, mandar as perguntas. Isso pode ser aí durante a semana, durante esse mês. A gente vai estar por lá também, para ser uma troca aí de conhecimento com o pessoal. Então, podem ficar à vontade. Aí, a Thalita já deixou aí onde o pessoal pode te encontrar também, né? Além Sim. do... Então, é isso, pessoal. Te agradecer, então, Thalita, também. Obrigada também. Por essa apresentação. Foi muito bom. Trouxe bastante dúvidas que até eu tinha aqui também. Acho que o pessoal também tem aproveitado bastante. Mas obrigada aí também pelo convite. Até a próxima, então, pessoal. Tenham uma boa noite. Não esqueçam lá de acompanhar a agenda dos próximos eventos também, que também está o link aqui na descrição. Valeu. Tchauzinho.